O atento observador de toda esta trama da elite mundial deve se perguntar constantemente se este plano é secreto. Por que a elite utiliza a mídia para divulgar suas intenções, mesmo que de forma subliminar? Bom, primeiramente, a intenção de implantar a nova era não é secreta, não há conspiração. A intenção é declarada expressamente por vários líderes mundo afora. A palavra conspirar significa respirar de forma próxima, ou seja, falar de forma tão baixa com um cúmplice a ponto de se necessitar estar face colada em face para ouvir o outro e, por consequência, ter de respirar em conjunto o mesmo ar. Daí a palavra conspirar. Ora, se os líderes falam abertamente em implantar uma nova ordem, não conspiram. O que pode estar sendo conspirado são os detalhes destes planos, mas não o plano em si, que já está exposto a todos. E quanto à divulgação de certas coisas pela mídia? Bom, aí não estamos falando de divulgação das intenções de um plano, mas de implementação dele, que é feito através do plantio subliminar de uma semente, a semente de uma nova era. Você planta esta semente na infância das pessoas para colher ela, posteriormente, na fase adulta. Assim, um desenho animado infantil dos anos 70 ou 80 teria contido em si símbolos que se pretenderia que os adultos de hoje já estivessem suficientemente familiarizados a ponto de os aceitar com naturalidade. Dito isto, faremos uma análise da linguagem simbólica contida na propaganda da Renault envolvendo o desenho animado Caverna do Dragão. Porém, antes disto, é preciso fazermos uma digressão para explicar tanto a quem não conhece a série quanto para quem a conhece alguns significados ocultistas envolvendo os personagens principais da trama Dungeons & Dragons. Os personagens principais da trama começam a série andando em uma montanha russa, quando esta se descarrilha e eles acabam caindo dentro do submundo Dungeons & Dragons, ganhando novos nomes dados pelo Mestre dos Magos. E eles são: primeiro, Robert Bob O'Brien, que era chamado pelo Mestre dos Magos de Bárbaro, ou Barbarian no original em inglês. Sua arma mágica é um tacape, capaz de produzir grandes tremores quando batido no chão. Assim que ele chegou ao reino, um bebê unicórnio saltou em seu colo fugindo de Tiamat e acabou sendo adotado e posteriormente batizado como Unie. São os rituais dos bárbaros que fornecem uma riqueza de fatos livres de sobreposições ideológicas ou interpretativas que nos fazem entender o significado deste personagem. Lembre-se que os líderes globalistas consideram que vieram de Atlântida e se opõem à conversão da Europa ao cristianismo na Idade Média, época em que tribos germânicas ainda pagãs perambulavam pelo continente, saqueando aldeias e travando batalhas para buscar os favores de Odin, seu deus da guerra, êxtase e magia. Séculos mais tarde, invasores vikings predatórios da Escandinávia seguiram tradições similares. Esses selvagens bárbaros tinham um sistema de classes sociais e clãs familiares com costumes espirituais complexos, de ritos de passagem para o nascimento, a morte e a idade adulta para práticas de magia negra e estados estáticos xamânicos, como a infame raiva do Berserker. A tradição pagã original da Europa, livre e selvagem, e o uso e abuso de seus mitos e magia pelos nazistas, oferece uma história concisa das tribos germânicas da Europa e suas crenças espirituais, mágicas e ocultas, coisas que você já viu. Analisando relatos históricos, registros de igrejas e assembleias, mitologia e contos populares da Alemanha, Rússia, Escandinávia e Islândia, bem como um testemunho ocular de costumes e rituais vikings, é possível explorar as diferentes formas de magia, incluindo encantos, magia rúnica, necromancia, magia do amor, viagem da alma e mudança de forma xamânica, praticada pelas tribos teutônicas, examinando ainda suas interações e adaptações ao cristianismo. Bob, o bárbaro da trama Caverna do Dragão,
é o mais novo dos personagens, tendo caído no submundo quando tinha 8 anos de idade, e parece querer demonstrar a infância da Europa, seus primeiros passos, dando a dica para que se busque informações sobre sua classe social e estrutura de clãs, ritos de passagens e seus mais importantes deuses e deusas como Odin, Loki, Thor e Freyja, insinuando como é somente através da compreensão das raízes mágicas bárbaras que se pode ver os remanescentes de uma linguagem, cultura e espírito que foram levados até os tempos modernos. Unie é um nome sugestivo para o unicórnio, pois faz referência ao um anel, que é utilizado para, como diz o texto de Tolkien, abre aspas, um anel para governá-los todos, um anel para encontrá-los, um anel para trazê-los todos e nas trevas ligá-los, fecha aspas. Na trama, é justamente este unicórnio que é utilizado para manter os personagens nas trevas, presos dentro da Matrix da Caverna do Dragão, pois a cada vez que eles tentam sair, o Unie acaba causando algum problema que os impede de escapar. A única utilidade do unicórnio em toda a história é esta: controlar e manter os heróis presos naquela Matrix. Diana Curry foi intitulada pelo mestre dos magos como Acrobata, mas no original em inglês o nome verdadeiro é Chief Acrobat, que seria a ladra acrobata, e é a personagem de maiores habilidades motoras do grupo. Sua arma mágica é um bastão, capaz de aumentar e diminuir de tamanho e que a possibilita demonstrar suas habilidades acrobáticas. A cor de sua magia, de acordo com o episódio Cemitério dos Dragões, é o verde. Em seu papel de destaque no episódio O Filho do Astrólogo, Child of Stargazer, no original, Hank afirma ao personagem coadjuvante chamado Kozar que Diana foi campeã juvenil 2 anos seguidos em ginástica no seu estado, e no mesmo episódio sabe-se ainda que seu pai era um astrônomo. Na dublagem brasileira é dito que é um contemplador dos astros, ou no caso, um astrólogo. O nome Diana lembra ainda o da deusa europeia. No episódio Apagando-se o Tempo, ela afirma ao oficial nazista da Luftwaffe, Joseph Miller, que tem um irmão, sem deixar transparecer em suas conversas algum tipo de ressentimento por conta de eventual racismo nazista, algo como insinuando, como no título do episódio, que os fatos seriam apagados com o tempo. Eric Montgomery é chamado pelo mestre dos magos de Cavaleiro, Cavalier no original, e a cor de sua magia é o dourado. Sua arma mágica é um escudo mágico de cor amarela, com uma águia desenhada no centro. A cor e o logo do seu escudo lembram o brasão de armas da Alemanha, que tinham inclusive o mesmo formato do escudo. Sabe-se dele que sua família era bastante abastada e que demonstrou um certo interesse em Carena, a irmã do Vingador. É fã do Homem-Aranha, como pode ser percebido no episódio O Servo do Mal. Neste episódio, enquanto estava na prisão da agonia, Eric se distrai lendo um gibi deste super-herói.
Hank Grayson é chamado pelo mestre dos magos de Ranger no original, mas na tradução o termo foi substituído por guarda ou arqueiro. Sua arma mágica é um arco de cor amarela capaz de criar e disparar flechas indefinidamente, e a cor de sua magia é o dourado. Hank lembra Apolo, sendo que esse era considerado um arqueiro de grande habilidade. Com 1 ano de idade, Apolo seguiu a serpente Piton, que era também inimiga de sua mãe, e a matou com flechadas. A partir deste momento, foi considerado um grande arqueiro. O seu arco disparava dardos letais que matavam os homens com doenças ou então mortes súbitas. O poder de Apolo se exercia em todos os lugares da natureza e do homem. No livro das Revelações de João, capítulo 6, versículo 2, é citado que o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse possuiria um arco, a quem muitos, embora em controvérsia, interpretam como sendo o anticristo, uma vez que o verdadeiro Messias cristão, ao contrário do primeiro, carregaria uma espada em sua boca, conforme o mesmo livro no capítulo 19, versículo 15. Embora que ambos viessem em um cavalo branco. Você deve reparar que Hank e todos os demais heróis utilizam de alguma espécie de magia para que seus armamentos funcionem. Além disto, é preciso lembrar a referência de que os chamados heróis da antiguidade são justamente aqueles engolidos pelas águas do dia 2 de novembro. E por falar em magia, Albert Presto Sidney é chamado pelo mestre dos magos como mago ou wizard no original, e a cor de sua magia é o púrpura. Sua arma mágica é um chapéu de cor verde. Presto precisa elaborar um pequeno conjunto de palavras mágicas, em geral rimadas. Derivado de uma palavra que significa sábio, isso quase sempre se refere a um homem que é perito em alguma arte ou habilidade. Refere-se frequentemente a usuários mágicos que não se envolveriam com magia negra, ao contrário do bruxo, que em inglês se escreve warlock, cuja palavra é derivada de waerloga, que significa traidor ou mentiroso. Os warlock, conta a lenda, se convertiam falsamente ao cristianismo para depois desviar todo o grupo de cristãos, diferindo também do feiticeiro, que em inglês é sorcerer, derivado de palavras que significa conjurador de espíritos malignos. Sheila O'Brien foi intitulada Ladra, no original em inglês Thief, pelo mestre dos magos, e a cor de sua magia é a violeta. Sua arma mágica é a mais passiva de todas no grupo, uma vez que se trata de uma capa que a possibilita ficar invisível. Nos livros de Dungeons and Dragons, capas parecidas são usadas por elfos, os quais você já conhece a origem mitológica. Ela é também a irmã mais velha de Bob. O Mestre dos Magos é o mentor dos jovens protagonistas perdidos numa outra dimensão depois do acidente na montanha-russa. Em inglês, o personagem se chama Dungeon Master, uma referência ao mestre do jogo de RPG da TSR Inc., Dungeons and Dragons. O Vingador é um feiticeiro adepto de magias negras que habita o reino, e é revelado no roteiro do último episódio da série Requiem, o único da série que nunca foi produzido para animação, que o Vingador seria filho do Mestre dos Magos, e se tornou um ser maligno há milhares de anos atrás, por escolher servir a outro ser bem mais poderoso, temido até pelo próprio Mestre dos Magos, que é referido na série como aquele cujo nome não pode ser dito. Esta mesma referência está em Harry Potter, sendo Voldemort tratado de forma semelhante como aquele que não mencionamos. Como dito, é importante entendermos estas representações simbólicas exclusivamente para compreendermos quais imaginários e quais símbolos a elite governante planta na mente das crianças
e continua cultivando na mente dos adolescentes e jovens para colher tal ideia em sua maturidade. É na idade madura que uma ideia cultivada por 30 ou 40 anos poderá ser sentida na prática social. E é isto que se chama engenharia social. É importante você saber que as sementes plantadas hoje na mente infantil já são outras, diferentes das que foram plantadas na sua infância, pois a colheita que está sendo preparada para daqui a 30 ou 40 anos é outra, e na fase atual tem a ver com o término da implementação da ideologia associada ao arco-íris e o início da implementação do transhumanismo. Na presente análise, tentei explicar em apertada síntese qual a semente de misticismo que foi plantada na mente infantil de quem acompanhou os episódios Dungeons & Dragons. E na próxima análise, veremos como este plantio de décadas atrás será colhido agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você já viu que as ideias de retorno ao paganismo que foram plantadas subliminarmente em décadas passadas são cultivadas durante todo o período de amadurecimento daquela geração até que as referidas subliminares, intencionando engenharia social, estejam aptas a serem colhidas. Isto me levou a fazer uma interpretação livre a respeito da propaganda da Renault envolvendo o tema Caverna do Dragão, a minissérie de desenho animado muito popular nos anos 80. 4 décadas depois de fazer um estupendo sucesso no imaginário infantil, aquela geração vê diante de seus olhos uma propaganda resgatando imagens, símbolos e sentimentos daquela época. A propaganda começa com Hank, o arqueiro que possui um poder mágico em seu arco de disparar flechas de uma energia amarelo-fogo, lembrando o deus da mitologia Apolo, disparando contra Tiamat, o dragão de 5 cabeças da série, que repele o ataque cuspindo fogo contra fogo. Tiamat era uma deusa das mitologias babilônica e suméria, descrita como uma serpente marinha, na verdade um dragão mesclado com uma serpente. Segundo essas tradições, Tiamat deu à luz dragões e serpentes que se espalharam pelo mundo. Tiamat, portanto, para eles não era um nome humano, era um nome de dragão, um enigma referente ao antigo nome do nosso planeta. E é preciso, mais uma vez, dizer que não estou corroborando com este mito, nem o desmentindo, dizendo ser ele verdadeiro ou falso.
Apenas o estou contando a vocês. A chave desse intrigante enigma está precisamente na antiga Suméria, um dos povos supostamente escravizados pelos tais deuses lagartos, seres serpentes, Anunnaki ou ainda seres dragões. Conta a lenda gnóstica que há 500 mil anos assim era a conformação do nosso planeta, e ele não se chamava Terra. Este nome, Terra, aliás, que teria sido dado pelos homens, vem do grego Gaia e é, portanto, recente. Seu nome seria, na época, Tiamat, e este nome teria sido dado pelos invasores advindos de um distante planeta denominado Neberu, ou Nibiru. Segundo esta lenda, esses seres eram chamados de Anunnaki, o que significa aqueles que desceram dos céus, na língua suméria, aqui chegados há cerca de 450 mil anos na antiga Mesopotâmia. E daí é que surge a lenda que se vê em muitos sites a respeito destas supostas entidades reptilianas alienígenas que teriam colonizado a Terra com o propósito de extrair grandes quantidades de minérios, notadamente o ouro. Sim, uma lenda e tanto, fantasiosa, mas que tem muitos adeptos. Como ninguém em sã consciência gostaria de ser escravo, os registros históricos da Suméria, segundo esta lenda, relatam que ocorreram sangrentas rebeliões contra os invasores. Os Anunnaki, altamente versados em genética, teriam decidido então criar um novo ser para substituir os seres humanos primitivos. Dois desses cientistas invasores, Henk e Ninhursag, realizaram diversas experiências nesse sentido e teriam criado seres híbridos usando o material genético dos humanos. E, quando do retorno deles ao seu mundo, muitos reptilianos teriam ficado por aqui e cumprido até hoje um plano de dominação do nosso planeta. Esta é a lenda. Bom, você já percebeu que há um grupo de pessoas que acredita piamente neste mito e que supostamente estaria lutando contra estes governantes até hoje. Na sequência da cena da propaganda aparece Bob, o bárbaro ariano que, com um golpe de seu tacape, faz tremer a caverna, precipitando a fuga de todos os demais heróis que surgem em cena, os 6 acompanhados do unicórnio Unie, todos escapando do fogo cuspido pelo dragão, que acaba preso, soterrado na entrada da caverna. O fato de estarem em 7 lembra as 7 estrelas do portão de Durin. Na cena seguinte aparecem espécies de ilhas flutuantes, que aliás eram bem comuns no desenho animado e que foram retratadas também no filme Avatar, um filme composto de dragões e que também retratam um mundo Matrix, com dragões e uma árvore mítica onde todos se conectavam para acessar um conhecimento e força místicos. Asgard também era uma capital flutuante localizada em outra dimensão e acessada pelo arco-íris. E, afinal, a Jerusalém que desce do céu também não remete a esta mesma ideia? O deus Shiva, o mesmo retratado na entrada do CERN, diz o mito que, na companhia de Parvati, eram vistos sentados numa ilha flutuante no meio de um lago. E às vezes, Shiva era visto navegando no lago sobre uma enorme cobra chamada Sheshnag, lembrando a serpente retratada no lago aos pés da árvore Yggdrasil. A árvore mística do filme Avatar, de cor azulada, é apresentada como cercada por um lago de seres em oração em torno dela, e tem a mesma energia da fada azul de Pinóquio, utilizada para dar vida ao boneco, a mesma energia azul utilizada para dar vida ao menino do filme IA, Inteligência Artificial, e seria a energia da árvore Yggdrasil, que também possui um lago em sua base, assim como Lilith, quando representa uma árvore cercada por um lago, ou da árvore sumeriana e de tantas outras que retratam a árvore da vida contida no centro do paraíso perdido, afinal. Na cena seguinte surge o personagem O Vingador, um ser alado que está montado em um cavalo negro,
voando com asas próprias e lançando feitiços a partir de suas mãos. Na verdade, aparentemente raios típicos de um Warlock que buscam despertar do chão a energia destrutiva. Para salvar os heróis da trama, o escudo amarelo com a águia de Hank é utilizado, criando um campo de força. Neste momento, surge o veículo da propaganda, que não é o foco do vídeo. Dentro deste veículo está o mestre dos magos, que chega para resgatar a todos dizendo: "Hora de voltar para casa, crianças." Este ponto é importante, pois é nítido que os heróis estão presos em outra dimensão. A referência feita pela série, tudo indica, mostra que os mesmos estão contidos no submundo dos mortos e que, possivelmente, também estão mortos, pois o início da série mostra o carrinho da montanha-russa onde eles estavam sendo descarrilhado, ou seja, houve um acidente. A ideia passada é que estes heróis, assim como os chamados heróis da antiguidade, que segundo os livros hebreus seriam os híbridos dos vigilantes com as mulheres, foram mortos no dilúvio do 2 de novembro e foram presos num local para aguardar o julgamento final. Os heróis da trama medieval têm por foco tentar fugir do submundo, da dimensão em que estão, e fazem isto por vezes escapando por portais interdimensionais, mas acabando voltando às trevas do reino do submundo por conta de Unie, representando um anel. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Enquanto persegue os heróis disparando raios, o Vingador diz: "Tolos, nunca escaparão." E em uma das cenas podemos ver um vulcão em erupção, talvez numa referência rápida à montanha decapitada, o Monte Meru. A placa do veículo que os está conduzindo para fora do submundo é KWD 0028, possivelmente sendo uma referência aos 27 episódios da trama original que estariam sendo finalizados com este episódio comercial de número 28, sendo o KWD uma referência sem grande mistério ao modelo do veículo, Quid Outsider. Durante a fuga, Presto lança um feitiço que abre um portal, e ao atravessar este portal, você percebe que os heróis são acelerados a uma espécie de supervelocidade, como quando nos filmes de ficção científica as pessoas são aceleradas à velocidade da luz. Se você está atento, percebe que isto nos remete novamente ao CERN e à disposição dos cientistas daquele centro científico que alegam que conseguirão abrir portais para outras dimensões com aquele aparelho. Parece bobagem, mas em uma rápida pesquisa você verá que é exatamente isto que eles estão prometendo. Bom, voltando à propaganda, imediatamente após os heróis saírem do portal, há um foco no modelo do veículo, Outsider. A palavra Outsider significa aquele que não se enquadra na sociedade, que vive à margem das convenções sociais e determina seu próprio estilo de vida através de suas próprias crenças e valores. Vários escritores e pensadores foram críticos ferrenhos da sociedade em que viveram. Através de inúmeros romances e ensaios filosóficos, estes outsiders condenaram as práticas e comportamentos de seus contemporâneos que eles costumavam criticar como hipócritas. Quando você estudou os artistas surrealistas, entendeu que é justamente esta vida outsider que eles pregavam, e que alguns deles diziam buscar suas inspirações na dimensão mágica do mundo da fantasia, por hipnose, por uso de psicoativos, etc.
Quando estudou os navarros, viu que o peyotismo, ou seja, o uso do psicoativo extraído do peyote, abriria as portas da percepção do terceiro olho, a glândula pineal, segundo as culturas antigas, para acessar este mundo alternativo. O outsider seria, então, o adepto de uma sociedade alternativa a ser trazida para este mundo, conforme o cantado por Raul Seixas na música de mesmo nome, Sociedade Alternativa. Nesta música, a Sociedade Alternativa, Raul Seixas canta a seguinte passagem: Viva, viva, viva a Sociedade Alternativa, repetindo isto por várias vezes. O que passou despercebido por muita gente não deve passar despercebido por você, que é que, ao repetir a palavra viva, 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 por 3 vezes, Raul Seixas está declamando o número 666 em romano por 3 vezes, através do VI contido no início da palavra. Aleister Crowley, que pregava esta sociedade outsider ou alternativa, se auto-intitulou a besta 666, 666. Ocorre que ainda na letra desta mesma música há um momento em que Raul cantava: Então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. O que é mais uma referência a Crowley e a sua lei de Telema, que teria sido ditada por 3 espíritos em canalização e que dizia: faça o que queres, há de ser o todo da lei. Em outras palavras, dizia que a lei de Deus, que impunha limites, não era a lei superior, mas o todo da lei seria que cada ser humano poderia fazer o que bem entendesse, no sentido de que todos seriam deuses de si mesmos, já que havia adquirido o conhecimento, a gnose proibida ao comer do fruto do bem e do mal. Bom, uma vez fora da dimensão do reino da caverna do dragão, os heróis deixam seus poderes e armas mágicas para trás, tornando-a serem pessoas comuns, com uma surpresa. A unicórnio, Unie, conseguiu fugir também e está distraída próxima a um carrossel, brinquedo que, visto de cima, não é nada menos do que um vórtice. Mas não foi apenas Unie quem saiu. Desta vez, há a insinuação clara de que o espírito do anjo caído, o Vingador, também conseguiu fugir da caverna do submundo e ele aparece na figura de um policial que está montado sobre um cavalo negro. O policial lembra uma figura idêntica ao do modelo T-1000 do filme Exterminador do Futuro, que aparece com um capacete exatamente do mesmo estilo, porém com uma pequena, mas importantíssima diferença. O Vingador aparece com uma estrela de 7 pontas em seu brasão de policial na testa de seu capacete, em uma cena que some em segundos. Bom, você sabe que a estrela das forças policiais e militares do mundo todo é costumeiramente a estrela de 5 pontas, e nos Estados Unidos não é diferente, sendo que às vezes nesse país se usa a estrela de 6 pontas, como nas famosas estrelas de xerife. Bom, a estrela de 7 pontas, contida no capacete do policial montado a cavalo, totalmente estranha às forças policiais norte-americanas, obviamente quis simbolizar algo, e creio eu que não por coincidência, ela é idêntica à estrela de 7 pontas da sociedade chamada Astrum Argentum, simbolizada por 3 pontos A, 3 pontos A, 3 pontos. Ora, a Astrum Argentum não é nada menos do que a ordem ocultista fundada por Aleister Crowley e George Cecil Jones em 1907, herdeira da ordem da Golden Dawn, que operou fortemente entre os séculos XIX e XX. Sua base seria, segundo ela, o misticismo cristão e judaico, sendo uma mescla de diversos elementos, inclusive orientais. As influências mais marcantes seriam a Cabala, o Yoga e a magia cerimonial. A ordem, não por coincidência novamente, tem a lei de Telema como código moral central. Dito isto e fechado este ciclo,
é preciso voltar ao personagem T-1000, personificado aqui pelo Vingador, que, uma vez inserido em nosso universo, assume a aparência deste robô futurista do filme apocalíptico Exterminador do Futuro. A mensagem que querem passar com isto parece ser que, ao se abrir os portais de outra dimensão, a dimensão onde os heróis consumidos pelo dilúvio do 2 de novembro estão detidos, os espíritos que estiverem lá contidos retornarão e utilizarão de robôs ao estilo T-1000 como receptáculos de atuação em nossa dimensão. Será preciso falar sobre isto de forma pormenorizada em momento próprio. No filme Vingadores, o mesmo ocorre quando, em uma cena, vários portais são abertos para que os heróis mortos por Thanos, aqui representando Deus, ressuscitam através dos portais para se vingar do deus Thanos, que mantinha consigo a manopla do infinito. Voltando ao filme Terminator, este foi dirigido e produzido pelo cineasta James Cameron, que também produziu os filmes O Segredo do Abismo, Aliens no Abismo, Avatar, dentre outros. Em minhas pesquisas descobri uma certa Marjorie Cameron, afiliada a Astrum Argentum, que comunicava com os mortos e que fundou um rito de práticas sexuais transraciais para produzir crianças dedicadas ao deus Horus, que era também artista de Hollywood e que tinha por irmão um tal James Cameron, porém que eu não consegui confirmar se se trata do mesmo famoso cineasta. O comercial, se encaminhando para o final, avisa que o retorno dos heróis, os semideuses presos em outra dimensão, está próximo. Avisa ainda que eles passaram muito tempo presos em outro mundo, mas que nunca desistiram de voltar para casa. O mestre dos magos avisa: quando chegar o momento, amigos acharão o caminho. Na última cena, o comercial promete o final do mistério e é dado um destaque à personagem Sheila. O nome Sheila tem origem irlandesa e é uma tradução fonética de Sile, o mesmo que Célia, nome com 3 possíveis raízes etimológicas. Pode ter origem no inglês Célia, uma abreviação de Cecília que surgiu do nome de família romano Caecilius a partir da palavra em latim caecus, que significa cega. Os romanos não associavam este nome apenas às pessoas cegas. Era também considerado um sinônimo para os indivíduos extremamente sábios. Isso porque acreditava-se que, com a falta do sentido da visão, as pessoas desenvolviam um conhecimento filosófico muito mais profundo e imparcial sobre o mundo e os homens. Derivando do latim coeli, caelum significa dos céus. O que estes homens e mulheres que seguem estes ritos e fórmulas secretas acreditam é que a rainha dos céus, o mistério Babilônia a Grande, está prestes a chegar ao seu final. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Por mais que eu creia já ter provado que, embora fantásticas e até inacreditáveis, as questões que nós estamos tratando são levadas a sério por uma elite transnacional e liberal nos costumes. Mas creio ser interessante, apenas para exemplificar, citar alguns nomes de pessoas que compõem a ponta de lança da inovação tecnológica e que estão empenhadas no transhumanismo. Como você já sabe, o transhumanismo está sendo buscado por cientistas nos principais países do mundo, inclusive russos e chineses. E no Ocidente, é uma das correntes ideológicas com maior penetração no Vale do Silício, particularmente no Google. Basicamente, como você já sabe, o transhumanismo sustenta que a tecnologia e a ciência aplicada podem desencadear uma nova fase pós-biológica evolutiva na qual o ser humano poderia superar sua condição atual. Eles falam sobre a extensão da vida, superinteligência e até imortalidade tecnológica. Um dos seus principais teóricos, se não o principal, é atualmente Ray Kurzweil. O termo foi cunhado por Julian Huxley, o materialista e biólogo eugenista irmão de Aldous Huxley, que o usou precisamente no sentido de uma transcendência da vida humana, que era, como Hobbes descreveu, abre aspas, rude, brutal e curta, fecha aspas. Uma influência importante, particularmente no Vale do Silício, foi a dos cosmólogos russos, e foi também por isto que tratamos da cosmologia logo no começo de sua saga em busca de compreender o mundo em que está vivendo. O cosmólogo que despertou maior inspiração foi Nikolai Fyodorov, que defendia uma ressurreição dos mortos, mas por meios puramente científicos. Os cosmólogos chegaram a espalhar suas ideias entre algumas das pessoas que investiriam nas primeiras grandes empresas de internet. Atualmente, a joia da coroa do transhumanismo é sua ideia de baixar a consciência humana para um computador e permitir que ela viva para sempre, ou quase para sempre, experimentando um paraíso artificial de puro prazer digital dentro de um suporte de silício. No desenho animado Futurama, Matt Groening, criador também da família Simpsons, sempre atento aos caminhos da elite, conhecedor óbvio dos pensamentos desta, talvez até por fazer parte, apresenta algo que toca a ideia da cabeça falante dos templários, ao retratar as cabeças falantes em jarras de um líquido preservante, mas que tem a ver com a manutenção da consciência de forma artificial, que é o que se busca atualmente na teoria do transhumanismo. Isso poderia ser chamado de materialismo gnóstico, ou, como Eric Davis chamou, de tecnognosticismo. O gnosticismo já foi considerado uma heresia cristã, com várias seitas que sustentavam que o mundo físico era mau, trabalho de um deus falso, o que alguns chamavam de Demiurgo. Eles planejavam escapar através da gnosis, ou seja, um conhecimento secreto interior. No entanto, ao contrário dos transhumanistas, os gnósticos eram espirituais, viam a si mesmos como os pneumáticos e aspiravam a um Deus transcendente. Transhumanistas, como os gnósticos, procuram fugir para a consciência pura, mas, ao contrário dos gnósticos que buscam fugir da matéria, os transhumanistas pretendem se imiscuir para sempre na matéria, sob a premissa de que nem o espírito, nem um plano transcendente existam, ou, se existirem, não serão mais julgados pelo Deus que eles julgam maligno. Para eles, a realidade é puramente informação e o ser humano é um computador. Sua tese é baseada em uma noção completamente conjectural até agora, de que a consciência é um fenômeno emergente, algo que o cérebro faz e que pode ser reduzido a processos materiais puros e, portanto, imitado e transferido de um suporte para outro.
Entre os transhumanistas mais proeminentes financeiramente no mundo da tecnologia, temos Sergey Brin, da Google, Peter Thiel, do PayPal, e Elon Musk, da Tesla Motors e SpaceX. São eles pessoas que estão apostando para direcionar suas fortunas para criar espaçonaves para escapar do planeta quando o destruirmos, ou para criar tecnologia para que os robôs cheguem a uma superinteligência e possam dar a eles o controle de nosso destino. A inteligência artificial seria uma espécie de Deus desconhecido por nossos pais que ganharia fôlego e poderia tanto ser física como ter uma imagem holográfica projetada, vagando e se escondendo em equipamentos eletrônicos no mundo inteiro, através das futuras onipresentes redes de internet e em todos os produtos da internet das coisas, IoT. Essas pessoas, como observou Douglas Rushkoff, ao invés de procurarem harmonizar nossa existência com o lugar e a condição em que estamos, creem que nada pode ser feito e então se empenham em correr o quanto podem para escapar da iminente destruição que se avizinha a olhos vistos para todos nós. Em uma conversa recente, Rushkoff disse sobre isso, abre aspas, os transhumanistas, o que eles vão fazer é deixar para trás a humanidade. Eles querem se graduar de seu próprio corpo em direção à consciência pura, e eles pensam que a maneira de fazer isso é migrar do corpo para outra coisa. Fecha aspas. Existem muitos tipos diferentes de transhumanistas. Alguns só querem um monte de gadgets para inseri-los em seu corpo, para se tornar algo como extra-humano, e não exatamente deixar de lado totalmente o humano. Mas quando se observa o que Ray Kurzweil do Google está fazendo, percebe-se que seu transhumanismo não é um entendimento muito pró-humano, é mais sobre a substituição por algo artificial e acima do humano, um Übermensch. Mais uma vez, essa é a resposta que eles encontraram para a morte, tentar se agarrar à matéria como puderem. Todos estão tão assustados com a morte porque estão presos nessa compreensão linear da realidade do espírito que só vai em uma direção. Eles pensam, você morre e acabou, é tudo, ou então você morre e é punido. Um transhumanista também pode ser um eugenista e não valorizar muito o ser humano, ao considerar que ao final tudo acaba em nada, e ele pode tranquilamente então descartar outros seres humanos ou desprezar a sua existência. Este tipo específico de transhumanista pode considerar que o ser humano não tem nenhuma essência, que é apenas um pacote, como um dispositivo de USB, de um código de informação que pode ser reduzido finalmente à linguagem binária e, portanto, transferido a outro, entre aspas, pacote mais eficiente, como uma máquina, um corpo biológico super-humano ou simplesmente para uma rede de internet global, substituta da rede neural humana. Os computadores são mais confiáveis e podem ser feitos de tal forma que duram muito mais do que o corpo humano, que por eles é visto como uma massa descartável de carne, ossos e sangue, ao ponto de a morte de um ser humano em formação no útero da mãe ser assim considerado por vários deles. Para esta elite, a experiência humana de vulnerabilidade, dúvida, morte, etc., é evitável e é melhor que seja, mesmo que isso também signifique evitar a compaixão e o mistério da existência. Em seu livro Teen Human, Rushkoff escreve, abre aspas, o movimento transhumanista é menos uma teoria sobre o melhoramento da humanidade do que um plano de evacuação, fecha aspas. Eles querem pensar que estão orquestrando uma ruptura completa com a civilização, um salto para o espaço exterior, para o ciberespaço, para a consciência da máquina ou para a vida artificial. Mas suas ideias apenas estendem nosso vício cego ao consumo, destruição,
progresso e colonização. Na realidade, o transhumanismo é uma negação do autenticamente humano, de tudo que não é utilitário, para o qual poderíamos falar antes de um anti-humanismo e não um trans. Aliás, aceitando esta teoria, o ser humano nascido de sexo masculino poderia ser transferido para um corpo feminino editado geneticamente de forma vazia e como um receptáculo aguardando o hospedeiro, ou então para um animal qualquer, ou mesmo para um animal ainda inexistente, a ser projetado com mais qualidades e forças. Dentro desta teoria, não haveria limites físicos e nem morais para o Übermensch. A prova disso é que a tecnologia supostamente orientada para melhorar nossa existência e nos libertar da morte e da velhice tem atualmente uma agenda nitidamente anti-humana, incapaz de se libertar do software do progressismo de crescimento infinito, onde, para continuar crescendo, o recurso que precisa ser explorado agora é o próprio corpo humano e a autonomia das pessoas. Há quem diga, por exemplo, que o simples fato de se estar próximo a um smartphone reduz o desempenho cognitivo do ser humano, e isto eu não poderia afirmar. Ou dizem também que as ondas de transmissão 5G seriam doentias para o homem nos atuais moldes biológicos. Mesmo assim, esses milionários empreendedores se veem como os grandes libertadores da humanidade e querem sacudir de seus lombos quaisquer correntes morais que possam lhes impedir de alcançar sua autossalvação. E, através do conhecimento, querem se fazer deuses e imortais. Adiante, adentraremos em outro tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.